Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado com a Premier League, o campeonato inglês, com a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Leicester é a 20ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Escócia, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Hibernia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Celtic é a primeira colocada com 24 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hibernia é a 3ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Celtic para vencer. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Elche. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Valência é a 7ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Elche é a 20ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Valência para vencer. Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Torino é a 10ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventus é a 8ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Hertha Berlim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hertha Berlim, ela empatou 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Red Bull Leipzig é a 11ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hertha Berlim é a 14ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Red Bull Leipzig para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Everton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Tottenham é a 3ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Everton é a 12ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Tottenham para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Mallorca é a 12ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sevilha é a 18ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Série A Team, campeonato italiano. Temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Atalanta é a 2ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sassuolo é a 9ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atalanta para vencer. Liga, campeonato espanhol. Temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Atlético de Bilbao é a 3ª colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Tombense enfrentando a equipe da Ponte Preta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Tombense é a 13ª colocada com 43 pontos ganhos, enquanto a equipe da Ponte Preta é a 11ª colocada com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela empatou 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela venceu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Goiás é a 14ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Corinthians é a 3ª colocada com 54 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do América Mineiro é a 8ª colocada com 45 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fortaleza é a 10ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Flamengo é a 4ª colocada com 52 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Tottenham vs Everton, casa, Tottenham para vencer.
Red Bull Leipzig versus Hertha Berlim, casa. Red Bull Leipzig para vencer. Torino versus Juventus, ambas equipes marcam. Valência versus Elche, casa. Valência para vencer. Goiás versus Corinthians, acima de 1,5. Flamengo versus Atlético Mineiro, acima de 1,5. América Mineiro versus Fortaleza, empate fora.